Bom dia, Marcos Dantas, bom dia também a toda a sua imensa e qualificada faixa de audiência. É uma satisfação enorme estarmos aqui novamente conversando sobre as eleições, sobre as regras eleitorais, sobre o processo eleitoral brasileiro que se iniciou no último dia 16 e é extremamente importante que você que nos ouve ou nos assiste agora procure saber o que é que pode, o que não pode, o que é válido, o que não é. A população que fiscaliza o pleito eleitoral, ela torna o pleito mais democrático, mais amplo. É importante para nós, enquanto sociedade, termos absoluta convicção do que está ocorrendo. Pois bem, na semana passada, Marcos, nós conversamos sobre a propaganda eleitoral. E esta semana nós vamos conversar sobre as regras de eleição, ou seja, quantos votos um candidato ou um partido precisa para eleger alguém. É muito comum as pessoas ouvirem os candidatos dizerem: vota em mim, eu preciso de poucos votos para ser eleito e tal, mas isso procede mesmo? Como é feito esse cálculo? É isso que nós vamos ver agora. Veja bem, nós temos eleição esse ano para 5 cargos. 5 cargos estão em disputa: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Desses 5, 3 deles, no caso, senador, governador e presidente, correspondem à eleição que a gente chama majoritária. O que é uma eleição majoritária? É aquela onde vai vencer necessariamente e efetivamente o candidato que teve o maior número de votos. Logo, isso quer dizer que os candidatos a senador, quem tiver mais votos, é quem leva. A governador e a presidente, da mesma forma. Essa é a eleição majoritária. Sendo que para os cargos legislativos da Assembleia, deputado estadual, ou da Câmara dos Deputados, deputado federal, a gente segue um outro sistema que se chama sistema proporcional. No sistema proporcional, portanto, diferentemente do majoritário, não são eleitos necessariamente aqueles que tiveram mais votos. Os que tiveram mais votos podem até ser eleitos, mas pode ocorrer também o caso de alguém que teve menos votos do que outro e ser eleito no lugar dele. Isso porque, no sistema proporcional, como o próprio nome sugere, são eleitos proporcionalmente os candidatos através de um cálculo, de uma média que se faz pela quantidade de votos válidos tidos no pleito, a quantidade dos cargos em disputa, a quantidade de votos obtida por cada partido. Pois bem, a primeira coisa a gente saber é que as coligações deixaram de existir no Brasil. Nós não temos mais hoje o que se chamava de coligações, aquela junção de partido. Nós temos hoje as federações, que é uma junção parecida, mas que dura 4 anos, tem que ser em todo o país. Enfim, mas em regra os partidos esse ano estão disputando suas eleições proporcionais, ou seja, de deputados, de forma avulsa. Cada partido lança uma chapa e cada chapa pode ter o número de vagas naquele parlamento mais um. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais, 8 mais 1, 9. Isso quer dizer que cada partido ou federação pode ter até 9 candidatos a deputado federal. Do mesmo jeito, deputado estadual, são 24 deputados na Assembleia Legislativa. Logo, cada partido ou federação pode ter até 25 candidatos a deputado estadual. Lembrando que desses 25 e desses 9, pelo menos 30% deve respeitar a cota de gênero, né? Pois bem, como é feito o cálculo para saber com quantos votos se elege alguém? Primeiro, nós vamos pegar a quantidade de votos válidos naquela eleição. Quais são os votos válidos? São os votos efetivamente destinados a um candidato ou um partido. Então, se exclui os votos em branco e os votos nulos. A sobra, ou seja, os votos dados a alguém efetivamente, é o que a gente chama de votos válidos. Então, você pega essa quantidade de votos válidos e divide pela quantidade de cargos, de vagas em disputa. Isso vai gerar o que a gente chama de quociente eleitoral. E aí, cada partido, para eleger um candidato, ele precisa atingir aquele quociente. Veja, perceba, se nós tivéssemos uma disputa onde foram 100 votos válidos e nós temos 10 vagas em disputa, isso quer dizer que 100 dividido por 10 vai dar 10. Logo, o quociente eleitoral a ser atingido por cada partido seria de quê? De 10 votos. Certo? Vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte. Nas últimas eleições nós tivemos pouco mais de 1.600.000 votos válidos. São 8 vagas de deputado federal em disputa. 1.600.000 dividido por 8 vai dar ali um resultado pouco mais de 202.000. Isso quer dizer que cada cargo, cada deputado federal eleito deve juntar no partido um quociente eleitoral de 202.000 votos.
Ah, o candidato precisa ter essa quantidade de votos toda para ser eleito? Não. Precisa o partido dele tirar pelo menos essa quantidade de votos. E aí a gente vai para o cálculo. O quociente de deputado foi, suponha, tantos votos, X votos. Vamos ficar no de federal para as pessoas entenderem. Foi 200 mil votos. Então, aqueles 9 candidatos do partido precisam atingir essa conta para que seja eleito um candidato pelo quociente eleitoral. Se o partido, por exemplo, atingir 400 mil votos e o quociente for 200, isso quer dizer que pelo quociente eleitoral ele vai eleger 2 deputados federais. E aí entram, óbvio, os 2 mais votados daquele partido, daquela legenda. Se o partido só tirou 200 mil votos, ele vai eleger 1 deputado federal. E aí entra o deputado mais votado daquela legenda. Ah, mas se o partido não atingir o quociente, ele pode eleger alguém? Pode. Vamos lá. Primeiro a gente faz o cálculo pelo quociente. Então, veja só, temos tantos partidos em disputa, vamos apurar os votos de todos eles. Temos as vagas, vamos dos partidos mais votados aos menos votados. Quem foi que atingiu o quociente eleitoral? Ah, foram dos 10 partidos em disputa, 5 atingiram, nós temos 8 vagas. Então perceba, 5 vagas serão preenchidas por 5 partidos. Cada partido fez uma vaga, suponha. E aí, aqueles partidos, né? A gente não tem mais partido que fez quociente, sobraram tantas vagas. Essas vagas vão para um cálculo que a gente chama de sobras eleitorais. No popular, sobras eleitorais. O partido não precisa atingir o quociente, mas a soma dos votos dele precisa atingir pelo menos 80% do quociente eleitoral. Ora, suponha que o quociente eleitoral seja de 100 votos. O partido, para eleger alguém na sobra, ele precisa ter tirado pelo menos 80 votos. Se ele não tiver tirado pelo menos 80 votos, somando os votos de todos os seus candidatos, ele não elege alguém nem mesmo na sobra. E o candidato, para ser eleito na sobra, ele precisa ter tirado pelo menos 20% dos votos do quociente. Logo, o partido precisa, pelo menos, nesse exemplo que eu dei, que o quociente seria de 100 votos, o partido precisa de pelo menos 80 votos e o candidato, para ser declarado eleito mesmo pela sobra, precisa de pelo menos 20 votos. Então, essa é a regra das eleições proporcionais. Primeiro você pega o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas em disputa, vai dar o quociente. Os partidos que a soma dos votos de seus candidatos atingirem aquele quociente, já elegem no quociente os seus candidatos mais votados. E quando não tiver mais quociente para se apurar, sobraram tantas vagas. Se sobrarem vagas, vai para a sobra. Vai para os partidos que não atingiram o quociente, aí vai se somar. Precisa ter pelo menos 80% do quociente eleitoral e o candidato dele, para ser eleito, mesmo abaixo do quociente, precisa ter pelo menos 20% dos votos. É dessa forma que é feito o cálculo para deputado estadual e deputado federal, nas eleições proporcionais. Vou dar um exemplo. Rio Grande do Norte, se nós considerarmos a eleição passada, foram 1.600.000 votos por volta disso, válidos. Nós temos 24 vagas em disputa para deputado estadual. Lógico, logo, o quociente de deputado estadual vai ser ali na média de 60 e poucos mil votos, vai girar em torno disso. Então, a soma de candidatos daquele partido, que são até 25 por partido, vai ter que atingir ali pelo menos 60 mil votos para eleger pelo menos um candidato. Se ele não atingiu o quociente, sobrou vagas, e aí vai para o cálculo das sobras. Ele precisa ter pelo menos 80% de 60 mil para eleger um, e desses 80%, né, desses votos, 80%, o candidato eleito precisa ter pelo menos 20 de 60 mil, 20% de 60 mil. Então é dessa forma que é feito o cálculo, dos eleitos nas eleições proporcionais. E nas majoritárias, como eu disse, senador, governador e presidente, são eleitos aqueles que obtiveram o maior número de votos. Então é isso, Marcos, espero que é um cálculo um pouco complicado para quem nos ouve, mas eu espero que tenha sido claro e que as pessoas tenham entendido que a contagem dos eleitos obedece o quê? Todo um cálculo, uma equação que está prevista na legislação eleitoral. Um forte abraço, até a próxima semana.